Então estamos no ar mais um Cenários, o Cenários número 4, para a gente falar da guerra da Ucrânia com quem conhece Zelensky, Putin e mais algumas pessoas envolvidas. Com vocês, o charmosão da Itália, Carlo Caucci, e meu camarada Luiz... Eu não consigo falar o sobrenome, me ajuda. O próprio. Tudo bem com vocês? Tudo bom, Cabral? Tudo bem? Tranquilo, de paz. Luiz, me ajuda você primeiro, meu amigo. Quem é Luiz? Então, eu sou Luiz Kawaguchi, eu sou editor de política da Gazeta do Povo. Mas durante o primeiro ano da guerra da Ucrânia, eu cobri para a Gazeta e para outros veículos aí, como Jovem Pan, também a Rede TV, eu cobri a guerra da Ucrânia. Mas atualmente sou editor de política em Brasília, da Gazeta do Povo. Fechou. E meu amigo Caucci? Bom, eu sou italiano, né, como vocês podem sentir pelo sotaque, jornalista da BMC e também da Revista Oeste, além de professor de geopolítica do IBMEC de São Paulo. Fechado. A primeira pergunta, 16 meses de guerra. Tá fazendo, acho que literalmente hoje, o dia que a gente tá gravando, 23 de junho, porque acho que começou dia 23 de fevereiro. Acho que foi isso, né? Acho que 24, né? Então, esse final de semana tá fazendo 16 meses de guerra. Como tá a situação da guerra? Vai ser aquela guerra eterna, que nem tem na África, na Síria? O que vocês acham? Como é que tá o dia a dia lá, Luiz, por favor? Eu acho que, por enquanto, não vai ser uma guerra eterna enquanto a Ucrânia estiver recebendo o apoio do Ocidente. Eu acho que o eixo de equilíbrio que permite que a Ucrânia continue combatendo com a intensidade que ela está combatendo é, sem dúvida alguma, o apoio dos Estados Unidos e também dos seus aliados europeus, principalmente a Grã-Bretanha. Se esse apoio cessar, a Ucrânia provavelmente só vai ter uma opção, que vai ser transformar a sua guerra numa guerra de guerrilhas. E aí sim teria uma perspectiva de guerra infinita, guerra eterna. Mas enquanto ainda existem muitos políticos e também analistas que dizem que esse é o momento para os Estados Unidos e para os seus aliados colocarem mais armas ainda nessa guerra para que os ucranianos consigam cumprir a missão, cumprir o seu objetivo estratégico de expulsar os russos de dentro do seu território. Mas de todo o território, incluindo aquela parte da direita ali, que era o sonho dourado da Rússia? Então, essa é uma dúvida. A Crimeia, eu acho que aquela península ali ao sul da Ucrânia é a maior dúvida, porque os russos já estão lá desde 2014 e eles não consideram aquilo como uma parte da guerra. Se a gente lembrar, existem a guerra não é totalmente sem lei, então é comum que, mesmo que informalmente, os países em guerra, eles estabeleçam onde que é o teatro de operações. Se a gente lembrar, por exemplo, da Guerra das Falkland, aqui perto, a guerra aconteceu toda no mar. A Grã-Bretanha em nenhum momento atacou a Argentina na área continental dela. A mesma coisa acontece na Ucrânia, só que isso ainda é disputado. A Ucrânia acha que a Crimeia é uma área de conflito, a Rússia diz que não. Então, por exemplo, território dentro da Rússia também, todos os países veem como não uma área de conflito, mas a Ucrânia diz que sim. Então, isso está em disputa ainda. Então, qual que é a possibilidade maior? É que a Crimeia fique de fora dessa conta, e ali o leste, o Donbás, ainda é uma dúvida, é uma questão ainda para se esclarecer. Fechou. Caucci? Eu concordo com o Luiz, mas o medo de muitos europeus é que a guerra se transforme numa guerra de baixa intensidade, né? Ou seja, mesmo que os combates formais terminem, quando comece uma guerra de guerrilha, provavelmente entre grupos pró-russos, né, e parte do exército ucraniano, milícias ucranianas, né? Mesmo que se chegue a um cessar-fogo, porque uma paz vai demorar décadas para ser alcançada, uma paz definitiva que sisteme, de fato, o território ucraniano, um cessar-fogo, que é muito mais provável que ocorra, até pelo exaurimento, né, pela exaustão dos dois lados, né? É só para a gente entender, né, como o Luiz estava falando, hoje os ucranianos, eles usam mais ou menos 15 mil munições de artilharia por mês, se não me engano, e a capacidade americana e europeia de produção de municiamento de artilharia é de 4, 5 mil cada um.
Então, estamos começando a acabar os estoques de munição de artilharia, fora todo o resto, fora o custo. Cada míssil anticarro tem um custo gigantesco, etc. Então, quando os dois lados perceberem que não tem mais jeito, que acabou de fato, acabaram os cartuchos, aí eles vão sentar numa mesa, tentar um cessar-fogo na base do território que foi conquistado e controlado por os dois lados, mas isso não impede que se torne uma guerra de baixa intensidade e que a Ucrânia também possa se tornar um Estado falido, porque tem um problema também. Se a Rússia perder essa guerra, se ela for expulsa de todo o território ucraniano, a gente vai falar isso daqui a pouco, né, do futuro estratégico dessa guerra, se a Rússia for expulsa do território ucraniano, perder a Crimeia, é o fim de Putin e possivelmente é o fim da Rússia. Mas se o Zelensky não conseguir reconquistar todo o território, é o fim do Zelensky e provavelmente também vai ter uma convulsão grande dentro da estrutura social e política ucraniana. Então, em ambos os casos, alguém vai perder feio nessa história. Zelensky está com apoio interno? Ou a população já cansou da guerra do tipo, entrega aquela lado direito lá para ele, vamos tentar continuar vivendo? Não é Brasil lá, o pessoal tá com um apoio bastante forte do Zelensky, assim, eles estão em guerra. Eu acho que o brasileiro não tem uma ideia do que é uma guerra, e graças a Deus que o brasileiro não tem ideia do que é uma guerra. Dentro da Ucrânia, o apoio do Zelensky é total. Mesmo os críticos do Zelensky, eles seguraram as suas críticas, e só existe uma forma de se comportar lá, que é apoiar o governo e lutar essa guerra até o fim. Os partidos de oposição, eles foram colocados na clandestinidade, ou seja, aqueles que são pró-Rússia. Você está tendo um movimento que é deplorável dentro da Ucrânia, que é um movimento de se tornar um país mais autoritário. Ele era um país democrático quando começou a guerra, ele já aprovou leis aí que impedem o trabalho da imprensa em diversas ocasiões, ele colocou na clandestinidade partidos que eram contrários ao presidente Zelensky, acusando eles de ser pró-Rússia. Não estou entrando no mérito de se eram ou não eram pró-Rússia, mas os partidos foram para a clandestinidade, e você tem um discurso uníssono nos meios de comunicação. Então, sim, eles estão conversando com as pessoas, a grande maioria, quando eu passei mais ou menos 5 meses, se contar aí 2 viagens que eu fiz para a Ucrânia, dificilmente se encontrava alguém pró-Rússia. Pró-Rússia geralmente eram classes sociais menos favorecidas que caíram no conto da Rússia de que se a Rússia invadisse, eles iam levar mais dinheiro para dentro da Ucrânia e a vida dessas pessoas iam melhorar. Mas essas pessoas são uma minoria. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente do Luiz, eu concordo em parte, porque de fato o Zelensky ele tem problemas internos de natureza política até para controlar os seus próprios aliados, né? O Zelensky, antes da guerra, vamos lembrar que Putin invadiu também porque ele sabia que os serviços de inteligência russos falaram para ele que o Zelensky tinha uma popularidade muito baixa, né? Quase 2%, porque o Zelensky também ele é expoente, ele é produto do problema da Ucrânia, que é a oligarquia, né, os oligarcas ucranianos que botaram ele lá. Então, ele nada mais é que o representante de um desses oligarcas, e ele foi eleito por uma série de circunstâncias. Assim como era um oligarca, o antigo presidente, o Pedro Poroshenko, assim como era um expoente de outros oligarcas, presidentes anteriores. E o Zelensky, então, nunca foi muito popular durante os seus primeiros anos de mandato, e, obviamente, quando a Rússia invadiu, ganhou a popularidade pelas circunstâncias, pelo fato de a população ucraniana de língua ucraniana e de sentimento ucraniano, que é a parte mais ocidental da Ucrânia, perto de Lviv, né, da parte de Kiev até a Polônia, se sentiu atacada, né, toda a população se uniu em volta do líder, e ele também demonstrou coragem em não querer deixar o país, né. Os americanos tinham preparado para ele uma saída, eles até falaram para o Zelensky, a gente vai te exfiltrar da Ucrânia, mas ele recusou, ele ficou lá, o que surpreendeu até os próprios americanos, que não esperavam esse comportamento de um ex-comediante, né? E ele conseguiu, com a presença física dele lá, mesmo arriscando a vida, de organizar a resistência. Mas, ao mesmo tempo, o Zelensky vai ter que enfrentar, daqui a alguns meses, as eleições presidenciais. E vai ser difícil, primeiramente, realizar essas eleições com metade do país ocupado. Mas, ponto número 2, vai ser difícil também que ele consiga
ganhar essas eleições se não entregar um resultado minimamente aceitável para a população, ou seja, algum tipo de vitória para que a população o considere ainda como um líder válido. Então, e tem outros interesses também menos claros, né, de forças econômicas dentro da Ucrânia que também vão influenciar isso. Agora, como o Luiz falou, o Zelensky no passado, ele já, especialmente depois do começo da guerra, ele já censurou a mídia, né, ele colocou partidos de oposição na ilegalidade. Tudo bem que metade do parlamento tinha saído da Ucrânia, tinha fugido, né? Ele ficou, mas enfim. Mas, por exemplo, desde que a guerra começou, e até antes da guerra, na Ucrânia estava havendo uma verdadeira caça às bruxas de pessoal do governo que era acusado de traição, né, de conluio com os russos. Tinha até um negociador ucraniano, né, que chegou a sentar na mesa, um alto membro do governo ucraniano, que foi preso e executado na hora dentro do seu escritório, logo depois do começo da guerra, acusado de ser um espião russo. Agora, a gente sabe que os russos têm sim pessoal de inteligência dentro do governo ucraniano, mas o número de pessoas que foram acusados de ser espiões e foram epurados por isso é tão elevado que não é possível que tenha milhares de pessoas trabalhando pelo governo de Moscou dentro da Ucrânia. Então, até porque não há processos dessas pessoas, a gente não consegue ver provas disso. Então, é apenas uma acusação, eles são removidos e acaba por aí. Então, de fato, é uma questão que a própria União Europeia está começando a se questionar. E também tem a questão da Corte Suprema, que está ajudando muito o Zelensky nesse aspecto, Corte Suprema ucraniana, de fato chancelando todos os abusos democráticos que estão sendo cometidos na Ucrânia, e isso também é um problema até pela própria União Europeia, porque isso, obviamente, é contra qualquer critério de entrada da Ucrânia dentro do bloco. Então, o Zelensky tem o apoio popular? Tem, porém, na hora H, ou seja, na hora das eleições, na hora da deixada do poder, vamos ver o que vai acontecer, porque há partes da coalizão ucraniana hoje que suportam o Zelensky que são muito mais extremistas do que ele. O Batalhão Azov, e o Batalhão Galícia, né, e todos aquele universo, aquela galáxia de milícias e de suporte político que elas têm. Né? E essa turma é muito mais dura do que o Zelensky já hoje o acha meio fraco. Então, é complicado para ele governar, mas, ao mesmo tempo, os abusos que ele está cometendo são evidentes. A Ucrânia para a esquerda, em direção à Polônia, ok que pode estar com problema de inflação, mas está tendo guerra? A guerra ela fica mais evidente na linha de contato que eles falam, que tem mais de 1.000 quilômetros, se estende aí do nordeste da Ucrânia até a região sul, ali em Kherson. Então ela se estende praticamente de Kharkiv no nordeste para Kherson no sul. As cidades que estão nessa linha de frente, elas sofrem com falta de comida, falta de energia elétrica, falta de água. Falta de água é uma questão muito complicada lá também. Fora a falta de combustíveis também, né? Agora, se você pegar as grandes cidades mais para a região central da Ucrânia, se a gente pegar, por exemplo, Dnipro, se a gente pegar a própria Kiev ou Lviv mais para o oeste, tem uma série de outras cidades. Essas cidades, a guerra só está presente no momento dos ataques aéreos. Aí soa uma sirene alertando aí que tem ou mísseis ou drones se aproximando, ataques pesadíssimos, assim. Então a guerra ela acaba ficando presente em todo o território. Se a gente pegar do ponto de vista econômico, o PIB ele encolheu no ano passado cerca de 30%. Calcula-se que sejam necessários mais de 400 bilhões de dólares para reconstruir a Ucrânia se a guerra acabasse agora. Aliás, se ela tivesse acabado antes da represa de Kakhovka ser destruída aí algumas semanas atrás, que também aumentou muito a destruição ali no sul da Ucrânia. Então, você tem uma vida relativamente normal, com restaurantes, cafés, supermercados funcionando fora da linha de frente, mas ela é interrompida praticamente diariamente pelos ataques aéreos, que são brutais. Diga. Eu gravei com um brasileiro que ele fugiu. Pô, ele conta a história desesperador. Que ele tava no começo da guerra. Ele falou que ele acordou com uma sirene na primeira noite. Porque foi de madrugada o primeiro ataque, né?
Então ele acordou com uma sirene 1 ou 2 dias depois, não foi no primeiro dia, 1 ou 2. Falou, cara, o que é isso? Pra onde eu vou? O que eu faço aqui? Pra você ter ideia, ele saiu com a roupa do corpo e documento. Deixou roupa, tudo, literalmente tudo. Carro, a vida dele, ele trabalhava lá e estudava lá. Ficou tudo. Aí depois ele soube que o prédio dele foi destruído. Que ele não tem o que pegar de volta, entendeu? A gente está vendo toda a parte da Ucrânia Oriental de fato ocupada pelos russos, né, dos oblasts de Lugansk e Donetsk aqui em cima, até a Crimeia, que foi considerada, que a Rússia anexou, é parte integrante do território russo hoje. Isso também tem um valor não só jurídico, mas também político, porque, por exemplo, se a Ucrânia atacar a Crimeia, na doutrina militar russa, se um país atacar o território metropolitano russo, a Rússia é legitimada a usar armas nucleares, né? Coisa que a Rússia não pode fazer em tese se a Ucrânia, por exemplo, atacar Zaporizhia, né? O Kherson, que não são ainda anexadas à Rússia formalmente, né? Lugansk e Donetsk são. Então, no caso, tem essa possibilidade mais próxima de uso de armas nucleares, né? Mas, além disso, como o Luiz estava falando, tem a questão da barragem que foi destruída, que a gente está vendo nessa parte verde aqui embaixo, né? Perto de Kherson, que é uma área que foi destruída, assim, não sabemos quem foi. Porque se foram os russos, tem uma razão, se foram os ucranianos, tem outra, né? No caso dos russos, eles poderiam ter destruído essa barragem para evitar que os ucranianos consigam avançar nessa região com blindados, porque está tudo alagado, é tão pântano que é impossível um ataque por lá. Então, os ucranianos são obrigados a se concentrar numa contraofensiva que foi anunciada várias vezes, que ainda não começou, ou pelo menos se começou, não estamos vendo resultados, somente na área aqui de cima, de Lugansk, né? Mas para mostrar também, para responder a outra sua pergunta, professor, da questão da Ucrânia Oriental, né? Onde a guerra está fazendo mais danos e onde está destruindo mais. Esse mapa aqui mostra, na área mais escura, a extensão do dano por região. Então, a mais escuro mais danos, está mais danificada está a região. Mais claro, menos dano tem. Então, a gente está vendo que na área oriental é mais destruída, né? Lugansk, Donetsk, Kharkiv, que foram áreas que ainda são hoje as áreas de contato da linha de frente. Na Zaporizhia, Kherson também são bastante destruídas. A parte de Kiev também, que foi o começo da invasão, né? Quando os russos tentaram esse golpe logo para tentar decapitar o governo ucraniano, que fracassou. Mas o resto não tem tanto dano assim. Mesmo assim, a Ucrânia está sendo, sim, destruída, e esse é um problema, como o Luiz falou, o custo hoje, cada dia muda, né? É calculado entre 400 e 500 bilhões de dólares para a reconstrução, e há esse debate agora que está acontecendo na Europa, porque se, vamos dizer assim, o pacto não declarado, né, a coisa, tudo não dito, é que os americanos fornecem armas, e os europeus financiam a reconstrução, esse vai ser um custo e tanto para os europeus. E muita gente na Europa se pergunta se faz sentido pagar tudo isso, né? Além disso, dentro do próprio governo ucraniano, há uma dúvida sobre se vale a pena retomar essas regiões de Lugansk e Donetsk, porque repito 3 vezes, se a Ucrânia conseguir reconquistar militarmente essas regiões, e vai ser um custo humano muito elevado, retomar isso, vai ter regiões completamente destruídas, que têm que ser reconstruídas, com a população onde a maioria lá ou pelo menos boa parte considerável, pró-Rússia, porque são mais próximas, são tradicionalmente mais pró-russas, são mais próximas da Rússia, há russos étnicos lá também, e são regiões, né, que a Rússia poderia eventualmente utilizar para bombardeios do território russo, etc. Então, vale a pena retomar essas regiões ou não vale mais a pena renunciar a elas e ficar com o resto do país que é menos destruído, que tem um custo menor, né, de reconstrução e é mais fácil administrar, porque do rio de Dnepr, né, até a Polônia, os ucranianos têm um sentimento nacional muito maior. Então, começa um debate na Ucrânia, que provavelmente será o prelúdio a negociações sobre o que vale ceder para manter a Ucrânia ainda existindo como nação. Tem uma questão sobre isso. Eu fiquei um tempo ali, né, a gente vê no mapa Odessa, que fica ali bem no sul, e lá foi uma região que ficou muito tempo. Primeiro, o país ficou sob o jugo soviético, mas em Odessa, por exemplo, as pessoas não falam o ucraniano, elas falam o russo.
Você tem a maioria dos laços, ou seja, da descendência aí também falavam russo. Mas isso não significa necessariamente que eles são pró-Rússia. Eu acho que a gente tem que fazer essa diferença. Eu conversei com muitas pessoas, falavam russo, eles achavam ruim a ideia de ter que mudar do seu vocabulário russo para o vocabulário ucraniano, que teria menos palavras, ou seria mais difícil para eles. Eles têm aí laços culturais com pessoas que são da Rússia, mas mesmo assim eles não são pró-Rússia. Do momento em que o país passou a ser atacado, essas pessoas falaram, não, eu sou ucraniano, não importa que eu fale russo, mas eu sou ucraniano. Então eu acho que muito dessa coisa de que o leste ali, ele é total, aí eu discordo um pouco do Carlos, falar o leste ele é mais russo, eu concordo que tem muitas pessoas pró-Rússia lá, mas não a esse ponto de falar, não, vamos deixar para a Rússia porque lá tem os russos étnicos. Não é bem assim, lá tem ucranianos, não tem russos, né? Não, eu concordo com você. De fato, até o próprio Zelensky, né, Luiz? Ele é um ucraniano de língua, a primeira língua é o russo dele, né? Então, o fato de ser russófilos não é russófonos, né? E vice-versa. Então, o fato de falar russo não implica ser pró-Rússia. Mas tem a questão também da presença dos russos étnicos que foi colocada, de fato foram transplantados, né, depois da Segunda Guerra Mundial, lá em Lugansk e Donetsk, pelo Stalin, porque lá tem as maiores minas da Ucrânia e tem a parte siderúrgica, né? Agora está destruída, mas pode ser reconstruída, a parte siderúrgica, né? Então, a maioria da população provavelmente não é pró-Rússia, ou a gente tem que ver se é ou não pró-Rússia, mas o fato de ter uma minoria tão consideravelmente de russos étnicos é até um problema interno para os ucranianos. Imagina sabotagem, espionagem, terceira, quinta colunas dentro, né? Então... É uma questão que se debate, né? Quanto vale a pena retomar essas regiões? Verdade. Deixa eu tirar uma dúvida. Vocês já foram a Moscou? Graças a Deus, não. Vocês teriam coragem de ir em alguma varanda em Moscou? Varanda, não sei. Eu nunca Os oligarcas russos adoram morrer em varandas. Do nada eles caem de varandas. Eu teria medo de encostar em qualquer varanda em Moscou. Como é que tá o apoio dos oligarcas ao Putin? Tá dividido, tá zerado? Porque eles sentiram muito quando foram o dinheiro apreendido, os patrimônios presos do mundo afora. Como é que tá esse apoio? Eu acho que até foi um pouco, por assim dizer, não foi uma visão muito exata do Ocidente achar que retirar os bens de luxo dos oligarcas, isso ia fazer eles mudarem de opinião. Você tem um regime autoritário, eu arriscaria dizer que é um regime ditatorial lá na Rússia. Então ele não pode falar abertamente, eu não gostei porque apreenderam o meu iate, agora eu sou contra o Putin. Não, eles são a favor do Putin. Inclusive, o Putin não é o mais radical, ele é considerado até moderado perto do entorno dele, dos outros oligarcas. Então, é muito provável que o Putin ele só perderia apoio se ele tiver uma derrota muito grande no campo de batalha, ou seja, se ele voltar para casa ao fim dessa guerra sem poder exibir algum tipo de troféu. Dizer, por exemplo, olha, pelo menos eu libertei os étnicos do leste, ou eu desmilitarizei a Ucrânia, ou eu mostrei para os Estados Unidos que a Rússia é uma grande potência porque não conseguiram tirar a gente daqui. Se ele não voltar com nenhum desses prêmios, é muito provável aí que ele seja substituído. A gente já vê, o único oligarca que a gente vê peitando ele é o Yevgeny Prigozhin, que é o fundador do grupo Wagner, mas não a ponto de ser uma ameaça concreta, por enquanto, ao Putin. Ele faz críticas abertas, não ao Putin, mas aos generais do Putin. Então, sim, existe, não é um discurso unificado na Rússia, você tem vozes dissonantes, você tem vozes até mais radicais que o Putin, mas eu acho que ele só perderia o apoio de fato se ele tiver uma derrota militar muito grande. Eu concordo com o Luiz. Isso é até interessante para a gente ver na comparação com a Ucrânia, né? Porque
todo o leste da Europa tem esse problema dos oligarcas lá. E o Putin, ele conseguiu, no passado, manter o controle da Rússia, de fato, controlando os oligarcas, chegando a um pacto não escrito, dizendo, vocês ficam com a economia, viram bilionários, compram time de futebol no Reino Unido, compram a maior iate do mundo, não tem problemas. Mas a política é comigo. Quem se meter na política ou vai preso ou morre. Foi o caso, por exemplo, do Alexei Navalny, foi o caso também do Khodorkovsky, né? Cai da varanda, né? É o povo que cai da varanda. Esse foi antes, o da varanda depois da guerra. Esses caras, o Khodorkovsky, por exemplo, é um oligarca do setor de petróleo, ele ousou se colocar contra Putin no começo dos anos 2000, ele foi preso, perdeu todo o seu patrimônio e agora está na Alemanha, né? Exilado na Alemanha. O Navalny foi também envenenado dentro de um voo, né? Ele é um opositor histórico do Putin. Agora, durante a guerra, qual foi o pedido que o Putin fez para esses oligarcas? Eu, com o meu regime, vos facilitei a vida, né? Vos beneficiei entregando pedaços inteiros da economia nacional, né? Sem dar concorrência, sem antitrust, sem nada. Agora, quero algo de volta. Se vocês têm que financiar a minha guerra, né? Não todos aceitaram. E quem não aceitou começou a voar da varanda. Ou quem o Putin começou a achar que era minimamente um perigo, começou a voar da varanda. Financiar a guerra, Cabral, significa também fisicamente pagar milícias que vão na frente de batalha. Porque hoje quem está lutando mais do que o exército russo, quem está lutando lá são essas milícias. É a Brigada Wagner, né, que é do Evgeny Prigozhin, né, que o Luiz estava falando, que é o antigo cozinheiro de Putin, né? Mas é também a Brigada da Gazprom. A própria Gazprom, que é a estatal Rússia de gás, ela está pagando, ela financiou o armamento, né, a organização de um batalhão militar, e é um batalhão privado que está lutando lá. E geralmente esses caras são recrutados entre ou atuais presos, bandidos, pessoas que assim, estão na margem da sociedade, estrangeiros, e são bucha de canhão, que eles são mandados para morrer, para abrir frente o exército russo regular entrar, né? Lembrando que a Rússia não fez uma mobilização geral, os russos não estão mobilizados, então tem pouquíssimos homens russos no exército em comparação à população total, e quem está lutando de verdade são essas milícias privadas. Quem que ajuda o governo a atuar é premiado, e quem não acaba tendo problemas, né? Agora, também ligando aquilo que o Luiz falou, eu queria mostrar outro mapa para vocês entenderem do que estamos falando, porque o Putin também, e os russos em geral, ele não tem uma opção de perder essa guerra, porque se eles perderem a guerra, acabou a Rússia, né? E acabou de verdade a Rússia, porque existem planos de dividir a Rússia em vários países. Existem planos, por exemplo, esse mapa aqui, gente, vou mostrar aqui. A oposição existe e está calada, porque para poder dividir tem vários nichos dentro da Rússia que tá muda isso? Então, esse aqui, Cabral, esse aqui é o mapa que está pendurado dentro do escritório do chefe da inteligência ucraniana. Essa é a ideia que os ucranianos e os poloneses também têm de dividir a Rússia em vários países. Para eles, essa guerra não é uma guerra para libertar a Ucrânia, é uma guerra para acabar definitivamente com o perigo histórico, estratégico, existencial que eles têm, que é esse gigante demográfico, econômico, político, militar que está na fronteira deles e que várias vezes na história invadiu. Então a ideia desses países não é libertar a Ucrânia e tá tudo bem, eventualmente o Putin sai, a Rússia vem da democracia, não, é acabar com a Rússia de vez, tá? Então, obviamente, isso é fantapolítica, não existe um negócio desses, estão viajando, mas a ideia desses caras, e assim, a Polônia é um país que está atuando mais intensamente na guerra da Ucrânia, enviando homens também, obviamente, de forma secreta, né, não declarada, enviando muito mais armamento, pressionando a União Europeia para ajudar muito mais a Ucrânia do que outros países europeus gostariam de fazer, né? Então, a ideia e a própria Ucrânia também gostaria de ver uma Rússia dividida, né? Ou também tem outros mapas que estão circulando, né, que parece para a gente política, mas as coisas começam assim, desse jeito, depois se começa a ver de forma mais concreta, esse aqui também, dividir a Rússia. Eita! Em vários estados, porque a Rússia não é um país, não é um estado-nação, não é etnicamente homogêneo, não é que nem o Japão, ou que nem a Itália, ou que nem o Portugal. A Rússia são várias etnias, tem os russos étnicos, mas tem muitas outras etnias que no passado foram independentes. Toda a parte da Sibéria, que é essa parte que vocês estão vendo mais próxima da China, aquela Rússia só conquistou há 150 anos atrás, não é uma coisa tão antiga, né? Mas, por exemplo, no Cáucaso houve
houveram várias guerras, duas guerras da Chechênia, né, a questões, problemas de separatismo na Ossétia, toda a parte dos muçulmanos que moram no Cáucaso, que gostariam de ser independentes, né. Então, para os poloneses e para os ucranianos, para muitos países da Europa Oriental, o final da guerra, o único final possível, é uma Rússia separada desse jeito. Porque uma Rússia estável, minimamente organizada, mesmo sem o Putin, amanhã poderia voltar novamente a tentar reconquistar esses territórios. Então, é um problema, porque se muita gente na Rússia não gosta do Putin, ou porque ele achou ele muito moderado, ou porque eles acham ele um ditador, dos dois lados, ninguém agora pode fazer a menos do Putin, porque sem o Putin, o risco de fragmentação interna da Rússia, de até guerra entre senhores da guerra, né, líderes militares que começam a brigar um com outros, com 11 mil armas nucleares no território, é um problema gigantesco, não só para a Rússia, mas para o mundo inteiro, né? Eu acho que, para complementar, eu acho que essa visão do Carlo foi bastante acurada, foi bastante exata. Eu acho que esse mapa que mostra a Rússia dividida seria o que o Ocidente quer, que seria aí o estado final desejado, como dizem os militares, né? Mas ele é um pouco menos provável. Talvez o possível seja uma Rússia que não tem mais capacidade de se expandir. Se a gente pensar como que essa guerra começou, os russos, ou pelo menos o presidente Putin, ele imaginou que a invasão da Ucrânia seria fácil, que os ucranianos receberiam ele de braços abertos, porque queriam ficar livres do presidente Zelensky. E isso foi um erro de cálculo. Os ucranianos receberam os russos aí de uma forma muito aguerrida, eles destruíram as colunas que tentaram chegar à capital Kyiv, eles até forçaram essas colunas de blindados a retraírem. Então é muito mais difícil, uma guerra que o Putin não imaginava que ia se arrastar assim por tanto tempo. Ele está acostumado de ter tomado fácil a Crimeia, de ter atacado a Geórgia lá atrás. Então, eu acho que a gente tem que ver essa guerra numa perspectiva global. Por que o Ocidente está ligando tanto para a Ucrânia? Não é apenas por ser uma democracia liberal, ou por ter sido uma democracia liberal até o início da guerra. É porque eles não querem uma Rússia expansionista, uma Rússia que conquiste territórios pela força. Há uma análise muito popular no Ocidente de que a Rússia ela continuaria se expandindo se conseguisse pegar a Ucrânia, porque ela teria a Ucrânia, teria ali Belarus já está até nas leis internas de Belarus se fundir a Federação Russa, então eles poderiam atacar ali a Moldávia, poderiam atacar países até que fazem parte da OTAN. Então a ideia é conter a Rússia nesse momento, enquanto ela ainda pode ser contida. Inclusive, que a gente já falou aqui antes, existe esse pacto, inclusive teve o Dmytro Kuleba, que é o chanceler ucraniano, ele deu uma entrevista bem recente agora à BBC, e ele disse que o trato é o seguinte: Ocidente, vocês mandam armas, vocês não precisam mandar soldados, porque a gente vai conter a Rússia aqui e a gente vai proteger toda a Europa contra a Rússia. Pode parecer um discurso exacerbado, mas a Rússia é sim expansionista. Ela está indo atrás do Cazaquistão, ela está indo atrás da Ucrânia, ela quer a Moldávia. Eu diria até que essa guerra é uma guerra de orgulho ferido. Ou seja, o Putin, ou não só o Putin, mas toda a sua entourage lá, eles querem que a Rússia volte a ser não o que ela era na União Soviética, mas o que ela era na época do czarismo, um grande império poderoso. Eles veem que houve uma perda de poder, primeiro com o fim da União Soviética e depois com o que eles alegam ser a expansão da OTAN em direção à Rússia, que seria aí uma questão ofensiva. Isso no discurso russo. Eu vejo, tendo passado por muitos daqueles países, esses países eles querem entrar na OTAN para se proteger exatamente da Rússia, para evitar o que está acontecendo agora, né? Então, eu acho que a gente tem que ver por uma perspectiva de risco global. E se acontecer esse desmembramento da Rússia que a gente está vendo, pode ser, a princípio, positivo para o Ocidente, mas vai transformar o nosso mundo em um lugar muito mais perigoso. Como o Carlos lembrou,
todos esses... Você tem líderes militares, por exemplo, na Chechênia, o Kadyrov, tem líderes militares que terão acesso a armas nucleares e podem lutar contra o outro usando armas nucleares. Então, o mundo não vai ficar mais... Eu acho que após a guerra da Ucrânia, o mundo fica mais perigoso, não tem como voltar a ser o que era pré-guerra da Ucrânia, pelo menos não nesse século. Então é melhor uma Rússia do que várias pequenas Coreias do Norte? Eu acho que eu nunca concordaria com a assertiva de que a Rússia é melhor uma Rússia, mas teria um mundo mais pacífico. O melhor seria que a Rússia se contentasse com o seu próprio território. Ela já tem o maior território do mundo, ela deveria se contentar em ficar dentro do seu território. Acho que esse seria o melhor cenário. Povo, me mata uma curiosidade que eu não consigo entrar na minha cabeça isso. Como é que chega drone em Moscou? Ontem ele abateu 3. O pessoal tá dentro de Moscou. Pô, eu não vou estar da Ucrânia comandando um drone lá em Moscou. Então, minha curiosidade é ucranianos dentro do território russo tentando, de algum modo, criar uma guerra interna, ou são russos revoltados com Putin que estão querendo alguma confusão? É difícil a gente saber exatamente. A última pista que a gente tem é que a Ucrânia desenvolveu um drone capaz de voar a mais de 1.000 quilômetros, abater alvos aí a mais de 1.000 quilômetros de distância. Então, em tese, poderiam ser esses drones lançados de dentro do território ucraniano. Só que um drone ele é muito vulnerável à aviação russa, ou ele não consegue se proteger contra um caça. Então, não está explicado ainda como que esse drone conseguiu voar do território ucraniano até Moscou sem ser percebido. Então, ele pode ter sido lançado de dentro do território russo, a gente não sabe, é uma questão que só esperando ver se sai essa informação, porque não tem como a gente fazer uma avaliação nesse momento. De fato é isso, ainda não sabemos se é contra-informação, né, ou como se fala em russo, desinformácia, né, ou seja, esses ataques são feitos pelo próprio governo russo para manter a base, a população, vamos dizer assim, com esse sentimento de estar sob ataque do inimigo, porque está atacando a capital, então manter esse espírito patriótico de suporte à guerra, porque a gente não falou isso, mas ainda na Rússia, a maioria da população concorda com essa guerra. Não porque eles gostem de ver pessoas morrendo, mas porque eles sabem que se eles não lutarem essa guerra, a Rússia tem risco de existencial, né? Então, ataques contra o Kremlin, por exemplo, a gente viu ataque, porque no final das contas, esses ataques com drones em Moscou são pouca coisa, né? Atacaram a bandeira do Kremlin, mas não fizeram danos eficazes, efetivos, né? E mais coisa simbólica. E a bandeira do Kremlin não é uma bandeira qualquer, é a bandeira do Putin, né? Está escrito lá, é parte da simbologia nacional, né? Está escrito o nome do presidente em exercício. Então, de fato, pode parecer, segundo alguns observadores, pode parecer que seja algo armado pelo próprio governo russo ou por opositores internos a Moscou, porque são drones pequenos, é difícil. Como o Luiz está falando, os ucranianos têm essa capacidade, é mais difícil entender como eles conseguem chegar até Moscou sem que defesa antiaérea, radar, caça interceptem eles, né? E além disso, por outro lado também, né? A gente tem que lembrar que, se não me engano, em 1987, durante a Guerra Fria, no auge da Guerra Fria, um alemão pegou um aviãozinho, teco-teco, e voou da Alemanha Ocidental, passou toda a Europa Oriental e aterrissou na Praça do Kremlin. E não foi abatido, não foi interceptado, nada. Tá, que ali foi uma humilhação brutal para os soviéticos, porque falou, pô, se um teco-teco qualquer consegue chegar até o Kremlin, imagina um caça americano ou um míssil nuclear, né? Então, os russos nunca brilharam por eficácia de instrumentos militares, e a gente está vendo isso na Ucrânia, né? Porque de fato a gente esperava uma derrota rápida dos ucranianos, uma vitória muito mais rápida dos russos, e isso não está acontecendo. Mas essa questão dos drones parece mais ou coisa de opositor interno russo, ou questão de desinformácia, né, de contra-informação do governo russo para tentar manter a população acirradamente patriótica, vamos dizer assim, a favor desse conflito que começa a ter custo humano importante. Não sabemos quanta gente morreu até agora, porque nenhum dos dois lados divulga, mas temos algumas informações que são tomadas pela inteligência, por exemplo, quantas
coroas de flores são compradas pelo Ministério da Defesa, enviadas para as famílias, né? Aí depois eles perceberam que as pessoas estavam calculando isso e pararam de comprar. Mas quantas baras, quantos caixões são comprados? Mais ou menos, estamos falando de 300 mil pessoas por lado. É muita gente está morrendo nessa guerra. No Iraque, os americanos, pra gente ter uma ideia, no Iraque os americanos ficaram quase 20 anos, né? No Iraque, os americanos, quase 15 anos. Eles perderam 5 mil homens na guerra do Iraque inteira. E os russos e os ucranianos já perderam 300 mil. Então, a gente está vendo a proporção, a violência, a brutalidade dessa guerra acontecendo, né? Deixa eu tirar uma dúvida com vocês. Essa guerra teria outro rumo sem o apoio de Xi Jinping financeiramente a Moscou? O que é apoio? Ele compra o petróleo, ele está comprando empresas russas, ele de algum modo está bancando a Rússia. Seria outra guerra? O Putin já teria atacado mais pesado para acabar logo, teria recuado? Eu acho que essa é uma questão difícil de responder. Um dos ângulos que eu diria é que teria ficado mais difícil para a economia russa se ele não tivesse conseguido colocar o petróleo dele, por exemplo, para vender na China, colocar na Índia, e ele está recebendo componentes aí para a sua indústria manufatureira que vem da China também. Então, economicamente, ficaria muito mais difícil para os russos. Mas tem o outro lado também, por exemplo, a China, ao que se sabe até agora, não aceitaria que os russos fizessem um ataque nuclear. E isso é uma coisa que ajuda a frear os russos para não fazer um ataque nuclear. Se ele perde esse apoio econômico da China, fica muito mais difícil para eles. E a China acaba sendo aí cortejada pelo Ocidente também para não deixar o Putin sair, perder as estribeiras, aí lançar uma arma nuclear tática, por exemplo. Eu acho que essa é uma leitura, não é a leitura completa. Eu diria também que, em paralelo a isso, você tem um questionamento da ordem mundial, uma ordem hegemônica dos Estados Unidos. Eu acho que ela não deixa de ser uma ordem mundial hegemônica dos Estados Unidos, só que mais fraca do que era antes do início da guerra. Tem gente que argumenta que já é uma ordem mundial multilateral, porque você tem Rússia, China, e aí trazendo Coreia do Norte, Irã, Arábia Saudita para esse outro bloco regional que faria frente aos Estados Unidos. Não é uma coisa que está completamente aí definida já pelos analistas. Alguns falam em uma ordem hegemônica mais fraca, outros falam em uma nova ordem mundial multipolar. Então é isso que a gente está vendo. A gente está vendo o desafio aos Estados Unidos como a potência mundial. E não dá para a gente falar disso sem pensar no papel da China, né? Eu concordo com o Luiz, eu só acrescentaria que tem, de fato, um interesse econômico mútuo, né, dois lados, porque os russos, como o Luiz falou, têm interesse que a China forneça aquilo que o Ocidente não vende mais, a parte de tecnologia, chip, até material bélico de base. Os russos estavam tão desesperados de comprar munição que foram comprar na Coreia do Norte, que é um satélite da China, né? Mas os chineses também têm interesse que os russos fiquem mais fracos, porque eles conseguem comprar gás. A gente está vendo aqui nesse mapa gasodutos que estão sendo construídos, né, em direção da China, muito mais barato, porque obviamente se os russos não conseguem mais vender para a Europa, aí os chineses vão lá e falam, você não tem mais outro comprador, então se o único comprador, o preço é o que decido, né? Então para os chineses é ótimo, porque tem energia muito mais barata, e também os russos estão muito mais fracos, e eles estão olhando muito mais para o Ocidente do que para o Oriente. E a China não é uma amiga da Rússia, não tem mesmos interesses russos, porque a China considera a Rússia uma potência colonial, que roubou toda a parte da Sibéria, nessa parte que vocês estão vendo aqui, onde tem essas setas, né? E a China, que tem uma população muito maior do que a Rússia, né? A Rússia são 120 milhões de pessoas, a China são 1,5 bilhão, está cada vez mais começando a imigrar, mandar pessoas em direção da Sibéria, e é muito provável que no futuro próximo ela tome também, no bem ou no mal, essa região hoje russa, né? A região de Vladivostok, a região da parte mais do extremo oriente russo. Então, se os russos chineses têm interesses contingentes no momento, no longo prazo, eles são potenciais inimigos. Lembrando que a Rússia e a China entraram em guerra em 62, né, tiveram conflitos na fronteira, no Rio, o Sul, em 69, aliás. E a China e a Rússia nunca foram aliadas, mesmo durante a Guerra Fria, mesmo sendo dois países comunistas, eles tinham seus problemas, né, de relações bilaterais. Tanto que os americanos apostaram na China para enfraquecer a Rússia também na
na parte da massa eurasiática. Mas eu queria também acrescentar outra questão que o Luiz falou, que é a questão, se de um lado a Rússia sem a China não é nada, do outro lado, a Ucrânia sem o Ocidente não é nada. Se a gente pegar aqui o mapa do apoio à Ucrânia, a gente está vendo aqui o mundo que suporta a Ucrânia. E a gente está vendo coloridos os países que dão armas, dinheiro, municionamento, suporte logístico e aplicam sanções contra a Rússia, né? São basicamente países europeus, os Estados Unidos, o Japão, o Canadá, a Austrália e a Nova Zelândia. Acabou. O resto, ou não aplica sanções contra a Rússia, ou se recusa, como o Brasil, ou se recusa a fornecer dinheiro ou armamentos para a Ucrânia, como o Brasil também. Então são países que estão tentando, assim, uma terceira via, mas na verdade não estão apoiando a Ucrânia, então estão apoiando automaticamente a Rússia, né? Então, de fato, a Ucrânia sem o Ocidente já teria colapsado há muito tempo. Porque hoje os países mais ricos e desenvolvidos do mundo estão tirando da próprio sangue, a própria carne, tirando estoque militar e dando para a Ucrânia, ficando desfornecidos para tentar evitar que a Ucrânia acabe como um país, acabe de existir, né? Suma do mapa geográfico depois de uma vitória russa. Povo, nós já estamos na reta final, já estamos com 45 minutos de papo. Uma pergunta de $1 milhão. Qual é o futuro da guerra? É difícil, né? A gente, como você mesmo falou, é a pergunta de $1 milhão. Eu acho que haverá aí, ainda nesse ano, vai ter muita guerra, não vai ter possibilidade de negociação por enquanto. Então, enquanto o Zelensky e o Putin não tiverem convencidos de que eles ainda conseguem avançar no campo de batalha, não vai ter acordo de paz. A gente tem que ver como que vai acontecer essa contraofensiva, que está só no início agora, a contraofensiva ucraniana para retomar os seus territórios. A gente não sabe se vai ter uma nova contraofensiva no ano que vem, porque o que vai depender é se continuar o apoio do Ocidente para a Ucrânia. O Carlos mostrou muito bem isso, a Ucrânia não é nada sem o apoio do Ocidente, seria no máximo uma guerra de guerrilha se não tivesse esse apoio do Ocidente. Então, esse é um cenário que continua tendo contraofensivas. A gente tem que olhar a eleição americana, se for eleito, por exemplo, um republicano como o Donald Trump, que já diz que não concorda com esse fluxo tão grande de armas para a Ucrânia, a situação pode mudar e talvez a Ucrânia seja forçada a ir para uma mesa de negociação. Mas se você tiver um candidato diferente sendo eleito nos Estados Unidos, não há limite, a coisa pode continuar ainda esse apoio cada vez mais. É um apoio, não é só um apoio para enfraquecer a Rússia. Eles retratam isso nos Estados Unidos e na Europa como uma guerra pela democracia, pelas democracias liberais. Então, o que está em jogo não é só o território ucraniano, tem uma ideologia em jogo também. Então, é uma guerra que não vai acabar tão cedo. Eu concordo com o Luiz, uma guerra que não vai acabar tão cedo, infelizmente, ao menos que não tenha mudanças políticas nos Estados Unidos, ou na própria Europa, né, Luiz, também, nas eleições europeias agora, do ano que vem, no Parlamento Europeu, se ganharem partidos, por exemplo, a extrema-direita europeia ou a extrema-esquerda, que são contra essa guerra por questões ideológicas, a Europa pode reduzir ou até parar o suporte à Ucrânia. Seria um desastre para a Ucrânia, né? Então, a gente pode ter um cenário sírio, de uma guerra civil que foi o líbico, né? Há 10 anos, mais de 10 anos estão nessa situação de conflito. A Rússia tem a capacidade de aguentar 10 anos. Econômica, demográfica, já precisamos ver, mas econômica com certeza tem, vendendo gás, petróleo, minério para a China. Tem também capacidade militar de produzir armas, né, para segurar mais anos, mas precisamos ver o que vai acontecer no Ocidente. Se ganhar o presidente americano que falar, acabou, a gente chega. Mas também eu vou dar uma provocação para o Luiz. Se ganhar o presidente americano que quer se focar mais na China como uma ameaça existencial para os Estados Unidos, vai dizer, chega, essa guerra da Ucrânia acabou, vamos focar na China, vamos dar mais uma cartucho para os ucranianos. Aí a guerra acabou.
Porque hoje os americanos olham para a China, não para a Rússia como o grande adversário. Eles têm como objetivo armar Taiwan para se defender de uma potencial invasão chinesa. E essa guerra da Ucrânia atrasou de pelo menos 4, 5 anos os planos de reequipamento das forças de Taiwan. Então, os americanos sabem disso e eles estão olhando para essa ofensiva ucraniana agora, desse ano, como última chance. Se deu, deu. Se eles não conseguirem conquistar o território, acabou. Vamos sentar, porque não dá mais para a gente gastar nossas munições, nossas armas para a Ucrânia. Agora, se isso acontecer, e termino, eu só quero mostrar o último mapa para a gente ver qual poderia ser o cenário catastrófico para a Ucrânia, porque a Ucrânia, de fato, vai parar de existir como país. Tá? A Ucrânia não vai existir mais como nação independente, e os russos simplesmente vão fazer aquilo que eles queriam no começo, pegar a parte do sul, que eles chamam de Novorossia, a Nova Rússia. A Ucrânia fica território próprio a Crimeia fica na parte do território russo, e o resto da Ucrânia que se vire. Pode ser Estado falido, pode ser um pedaço da Polônia, a Romênia pega outro pedaço, não é problema nosso. Mas essa parte fica da Rússia. Então, esse é o pior cenário para os ucranianos, porque eles perderiam acesso ao mar, perderiam a parte mais rica do país, né, que é a parte do sul, a parte do Donbass, e o resto do país viraria, de fato, o Estado falido ou pararia também de existir. Então, são duas opções. Ou uma guerra que dura 10 anos, né, Síria, Líbia, ou uma guerra que pode acabar mais cedo, mas esse poderia ser um dos desfechos também. Pegando esse desafio do Carlos, vamos tentar se colocar no lugar dos Estados Unidos. Eu acho que você parar de apoiar, falando como se eu fosse o americano, se eu parasse de apoiar a Ucrânia nesse momento para me voltar para o Indo-Pacífico, ali para Taiwan, eu acho que seria o maior erro geoestratégico do século para os Estados Unidos. Por quê? Porque os russos, eles tomariam, como a gente está vendo aí, eles tomariam a Ucrânia, talvez eles tomassem até a totalidade da Ucrânia, talvez eles avançassem, e é muito provável que eles façam isso, em cima da Moldávia, que já tem ali a região da Transnistria, que a gente vê ali em lilás no mapa, ele talvez até avançasse nos países bálticos. A questão é que ele ficaria praticamente, a Rússia teria o controle do Mar Negro, e de lá ele conseguiria lançar um poder militar em cima da Europa, que só visto na época da União Soviética. Para os Estados Unidos reverterem isso, eles teriam que gastar uma quantidade de dinheiro infinitamente maior, assim, talvez até maior do que o que eles estão preocupados em gastar lá em Taiwan. Então, se eles deixarem a Rússia avançar nesse momento, pensando que não vai ser só sobre a Ucrânia, eles vão ter a Bielorrússia, eles vão ter a Ucrânia, talvez eles avancem para outros países, como a Moldávia, como os países Estônia, Letônia, Lituânia. É possível que eles ataquem esses países, é muito possível. Então, os Estados Unidos, se eles não prestarem atenção nesse momento, ali no avanço da Rússia, ele não vai conseguir conter isso depois, ou vai conter depois a um custo muito grande, brutalmente maior do que ele gastaria enviando armas nesse momento. No futuro, talvez ele tenha que enviar tropas, talvez ele tenha que enviar caças, o que vai ser muito mais complicado, obviamente, seria a Terceira Guerra Mundial. Então, ele pode impedir uma Terceira Guerra Mundial nesse momento enviando armas. É por isso que eu acho que eles não vão parar de enviar armas. Fechou, povo. Fazer uma última pergunta, mas eu quero que saia o Luiz e o Cauty geopolítica para a pessoa física Luiz e para a pessoa física Cauty. Luiz, você primeiro. Se você pudesse bater um papo com qualquer pessoa viva do planeta e que não tivesse barreira da língua, com quem você almoçaria hoje? Olha, difícil. Eu acho que eu gostaria de conversar com o presidente Zelensky. Eu já tive oportunidade de participar de uma entrevista com ele e me chamou muita atenção de que era na cidade de Kherson, ela tinha sido recém-libertada, ainda estava sob bombardeio russo. E ele apareceu na praça principal da cidade para dar uma entrevista para a imprensa, para cerca de 200 jornalistas. Eu admiro a coragem física dele, a coragem pessoal. O Carlos já mencionou, quando deram a oportunidade dele sair
da Ucrânia, ele falou, não quero uma carona, eu quero armas, eu quero munição. Então eu acho que essa seria a pessoa mais interessante nesse momento para se ter uma conversa, como pessoa física, como que a gente já problematizou aí, já falou, como que vai ser o apoio dele, como que ele vai levar. Ele é uma figura que está levando essa nação, então seria com ele que a minha conversa. Fechou, e você? Eu acho que se pudesse falar com o presidente chinês, eu gostaria de conversar com ele sobre como é que eles veem o mundo, qual a percepção deles, né? A gente raciocina aqui em anos, no Ocidente eles raciocinam em milênios, né? Então, qual que é a ideia da China, o que ele está preparando e qual que é a perspectiva que ele tem para o mundo dos próximos anos. E se eles também veem o mundo como a gente o vê, mas a resposta eu sei que não, mas eu queria saber como que eles olham para o planeta, né? Fechou. Então, dupla, poxa, muito obrigado aí. Encaixamos um bate-papo ontem à tarde. Então, muito obrigado pela participação. Então, meu povo, esse foi... Muito prazer, obrigado. Luiz. Valeu. Esse foi o Cenários número 4 que falamos sobre a Ucrânia. Muito obrigado e até domingo que vem.